Boa noite, estamos aqui novamente e eu gostaria de compartilhar nesta noite uma palavra que se encontra em Marcos capítulo 9, verso 24, que é apenas um versículo. Diz assim: E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Meu irmão, minha irmã, a fé, ela precisa ser alimentada a cada instante. Mas também precisa exercitar para que essa fé crie força. Semelhantemente a um músculo, que o músculo ele depende muito do alimento, ele depende dos exercícios que é feito, porque senão ele vai criar gordura, ele vai engordar, ele vai ficar flácido e fraco. Diante de uma situação em que os discípulos eles não souberam exercer a sua fé, Jesus fez o quê? Jesus os repreendeu. Repreendeu eles em sua incredulidade. E um homem, aqui que nós lemos, que reconheceu sua fraqueza na fé, ele passou a crer e recebeu o milagre de Deus. Isso mostra que a fé não é uma posição, não são palavras apenas, mas é algo sobrenatural. Sua fé, eu lhe pergunto, ela está fraca? Então nós vamos aprender aqui algumas coisas que nos ajudam no fortalecimento da fé. Então o que eu aconselho a fazermos? Buscar a fé. Mas nós buscamos a fé aonde? Nós buscamos a fé na palavra de Deus. Toda a nossa fé, as nossas orações, elas devem ter base bíblica. Veja, tudo o que a palavra diz em contrapartida com o que o mundo diz. Nós devemos resistir aos pensamentos maus. Primeira coisa que devemos fazer, porque eu tenho certeza que as promessas de Deus, as escrituras, incluem coisas que eu e você já pedimos e estamos esperando com fé. Nós não podemos crer além do que a palavra de Deus diz, porque a fé ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, diz Romanos capítulo 10, verso 17. A falta de conhecimento das Escrituras, ela provoca uma anemia espiritual, pois o único alimento que Deus deu para o seu povo foi a sua palavra. Por isso, muitos cristãos não têm ânimo e estão desnutridos na palavra de Deus, porque não buscam, não leem, não se arrependem, né? A palavra de Deus, meu irmão, é a fonte de poder da fé. Então nós precisamos, para que essa fonte de poder e fé permaneça em nós precisamos tomar algumas atitudes, nós devemos tomar alguns cuidados. E o primeiro cuidado, a primeira coisa que nós devemos fazer é arrepender-se dos nossos pecados. Então nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Por que reconhecer que somos pecadores? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, diz a palavra do Senhor, nós não seríamos julgados. Então, o perdão, ele vem através do arrependimento. O pecado, ela é a fonte de toda fraqueza que luta contra a sua fé, que afasta da presença de Deus. Então, nós devemos nos corrigir
antes que Deus o faça. Então é melhor nós analisarmos, olharmos para dentro de nós mesmos e nos corrigir. Não esperar que Deus venha nos corrigir, porque quando Deus vem nos corrigir, não vai ser legal. Vai ser alguma coisa que sofrível. Então nós temos a plena capacidade de olhar para dentro de nós e ver se há algum caminho mau. Então nós não devemos demorar em fazer isso. Não, de forma alguma. Quando você se arrepende dos seus pecados, você começa a acreditar no quê? Na santidade de Deus. Nós reconhecemos que nós somos pecadores diante do quê? Diante de um Deus santo. Porque o pecado é aquilo que enfraquece a nossa fé. Então nós temos que resistir àquilo que Satanás vem colocar em nossas mentes muitas vezes, que é a dúvida. Então, tenha certeza de que nenhuma dúvida no tocante das promessas de Deus seja permitida em nossas vidas. Porque nós devemos pedir com fé, em nada, em absolutamente nada, duvidando, crendo que aquilo que nós pedimos a Deus já nos pertence. Então nós devemos permanecer de que forma? Inabalável. Nós não devemos vacilar. Nós temos que fazer como na palavra de Deus, Paulo disse a Timóteo, combater o bom combate da fé. Né? Então nós temos que pegar as nossas fraquezas diante de Deus, colocar ela diante de Deus, sabendo que se o coração não nos acusar, nós temos a confiança diante de Deus. Nós temos que ter essa confiança. Entregue a fraqueza, sabe aonde? Na cruz de Cristo. Né? Então, apesar de nós sermos atacados por dúvidas que vêm em nossas mentes, a pessoa de Satanás, ela quer que nós não resistimos, que nós vacilemos. Então, Satanás, ele vem para somente fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Mas a palavra de Deus nos encoraja dizendo que ele veio para que tenham vida e tenhamos vida em abundância. Isso é tão importante, é tão gostoso saber que Deus zela por nós. Você deve combater o diabo com a fé, com a palavra de Deus e não com outras atitudes. Pois nós estamos protegidos em Deus e o diabo nada pode fazer, o diabo não pode nos tocar quando nós estamos protegidos na palavra de Deus. Então cerque-se completamente com o escudo da fé, o capacete da salvação. Não tem como o diabo te atingir, porque Satanás, meu irmão, ele é negativo, abre aspas, ele é o Deus desse mundo. A palavra de Deus diz, esse mundo jaz do maligno, não é verdade? Então nós devemos resistir a toda dúvida, não aceitando nada, absolutamente nada contrário a que diz a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz que nós não devemos ter medo do inimigo, mas nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então nós não devemos aceitar nada, absolutamente nada do maligno em nossas vidas. Nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, porque Jesus nos ensina que nós devemos ter a mente de Cristo. Nós não devemos ter a mente de Satanás, porque toda sugestão, visão, imagem, sonho, qualquer pensamento que não contribua para a sua fé, ela deve ser completamente resistido, extinto de sua mente. Então guarde-se contra todo pensamento maligno. Evite todo pensamento maligno, porque quando o pensamento maligno entra em sua mente, você acaba ficando enfraquecido, né? E essas coisas não vão contribuir para a sua fé.
né? Quando nós buscamos a presença de Deus, nós temos a convicção de que Deus está olhando por nós, nós temos a fé, Deus responde a nossa oração. Então nós devemos edificar a nossa mente com pensamentos de fé. A palavra de Deus diz: traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Nós devemos fazer o quê? Vencer o medo. O medo nada mais é do que uma estratégia covarde e mentirosa de Satanás. O inimigo de nossas almas, ele tenta o tempo todo nos enganar. Por isso ele é tentador, ele fica tentando nos enganar com alguma ameaça. E se ele não consegue, através de colocar em nossa mente a dúvida dentro de nosso coração, então ele tentará fazer o quê? Colocar algum temor em nossos corações. O medo, ela funciona como um imã que atrai e exagera as dificuldades da vida, e as pessoas dizem que aquilo que nós tememos nos sobrevém, e aquilo que muitas vezes nós receamos acaba acontecendo porque atrai as coisas negativas. O medo não é de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, Deus não nos deu o espírito de medo, mas o Senhor nos deu o espírito de poder, o espírito de amor, o espírito de moderação. É isso que o Senhor nos deu. Então o medo também deve ser enfrentado, ele deve ser resistido para fugir de nós como tudo o que for do diabo. O contrário de crer é ter medo. Então nós temos que olhar tudo à nossa volta com os olhos da fé. Então nós devemos desejar sinceramente o benefício que nós pedimos a Deus. Porque quando nós pedimos em oração, crendo, o Senhor nos dá. Essa é uma verdade. É uma verdade. Depois saiba que a palavra de Deus, ela é operante e ela garante que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos, e assim será conosco, diz a palavra de Deus. Então, a partir do momento que nós oramos a Deus, a partir desse momento já podemos contar como já feito por Deus para nos abençoar. Então nós temos que manter firme a nossa confissão de fé. Nós temos que manter firme, chamando as coisas como se elas já fossem. Né? As coisas, Deus traz à existência aquilo que não existe. Então haja como se tivesse já recebido aquilo que você pediu. É bênção de Deus, visto que andemos por fé e não pelo aquilo que nós vemos, porque os olhos nossos são limitados. Então nós temos que glorificar a Deus antes mesmo de as bênçãos se manifestar. Então nós temos que ver as coisas de forma espiritual. Então nós temos que fortalecer a nossa fé. Mas fortalecer a nossa fé de que forma? A declaração de Jesus comparando a fé com uma semente de mostarda, ela mostra que não importa o tamanho, mas sim a força da nossa fé. Mesmo uma semente tão pequena como um grão de mostarda, que fica debaixo da terra, ela é capaz de subir e romper o solo. Além disso, a semente fica enterrada e não pode ser vista até que venha a brotar. E é deste mesmo modo que a fé não apenas consegue se mover debaixo da terra. A fé não é pelas aparências, e sim pela força, pelo poder, porque ela pode dar a vida e fazer milagres acontecerem, meu irmão. Então, abandone tudo aquilo que enfraquece a tua fé. Então, vamos orar nesta noite, agradecendo a Deus porque pela fé que nós temos, e pedir que Deus fortaleça ainda mais a nossa fé, porque se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela pode
fazer coisas grandiosas. Então creia somente e tu verás a glória de Deus manifesta em sua vida. Então, Pai amado, Santo Deus, nós glorificamos o teu santo nome. Nós pedimos a ti, ó Pai, que venha com teu poder e glória nesta noite, ó Pai, abençoar os teus filhos, as tuas filhas, a tua igreja imaculada, ó Pai. Nós procuramos, ó Pai, nós buscamos, ó Pai, mais de ti, Senhor. Nós pedimos que venha aumentar a nossa fé a cada noite, a cada dia, a tua misericórdia que se renova a cada manhã também nos traz um fortalecimento grande espiritual, Pai. Pai, abençoa teu servo, abençoa tua serva, abençoa os irmãos da igreja, ó Pai, abençoa os nossos pastores, ó Pai, abençoa a nossa nação, o nosso presidente, as autoridades constituídas, ó Pai, abençoa a construção de nossa igreja, Pai. Eu peço a ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.